14 horas e 6 minutos da segunda-feira, dia 16 de setembro de 2019. Começa aqui mais um Salutes, um programa que visa o resgate das medicinas ancestrais, sobretudo a medicina tradicional chinesa e a acupuntura, que são minhas especialidades clínicas, mas também traz as medicinas ayurvédica e tibetana e une tudo isso ao que há de mais moderno da área da medicina, das terapias frequenciais, da física quântica, da terapia quântica, com o que há de mais moderno na área das medicinas e das terapias. Na verdade, o Salutes hoje está com duas versões, hoje aqui na UTV, às 14 horas, toda segunda-feira, transmitido ao vivo pela primeira TV da internet, a UTV. Aliás, aqui em setembro passado, fizemos 10 anos de transmissão ininterruptos, 10 anos de transmissões ininterruptas, na verdade. Na sexta-feira agora, estamos falando também pela TV Guarulhos, no canal 3 da NET, e pelo canal 9 da NET, pela TV aberta. Lá estamos comemorando um ano de transmissão também. Para quem está sintonizando pela primeira vez, meu nome é João Carlos Baldan, eu sou acupunturista formado pela Associação Brasileira de Acupuntura desde 2000. Lá na ABA, eu fui professor do curso regular de formação em acupuntura e também diretor da entidade. Tenho pós-graduação em título de especialista em psicopatologia pelo Instituto de Psiquiatria, o IPQ, da Universidade de São Paulo, portanto, o Hospital das Clínicas, desde 2005. Fiz pós-graduação em acupuntura e ciências clássicas chinesas pelo Instituto Brasileiro de Acupuntura e Homeopatia, o IBRAU, e Faculdade Dr. Leão Sampaio. Aliás, precisava desse título para poder ministrar as aulas de acupuntura. Tenho participado de diversas palestras e cursos sobre produtos quânticos, frequenciais, pós-graduação em física quântica e biorressonância aplicada à saúde, e também fiz o curso de extensão em física quântica e medicina energética, promovida pelo Instituto Bem e pela Nova Ciência. Tudo isso porque o Salutes é um programa em ressonância com a própria vida. Quatorze horas e 9 minutos. Eu faço parte de uma ordem, de uma escola, em que a gente costuma, ao encontrar os grandes, curvar-se. E eu me curvo hoje ao nosso entrevistado. E eu confesso que não é muito fácil eu curvar-me, não. Eu sou um pouco arrogante e prepotente para tal atitude. Mas diante do entrevistado de hoje, eu sou obrigado a me curvar, sim, e com muita reverência. Dr. José de Filipe Júnior é doutor em Ciências pela Universidade de São Paulo, a USP, livre docente em Clínica Médica, setor de Medicina Intensiva pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, Unirio, autor de vários livros como Pronto Socorro, Fisiopatologia Diagnóstico, A Medicina 50 anos depois, Advento da Medicina Biomolecular, Nutrição Inteligente no Tratamento e na Prevenção do Câncer. E no ano passado lançou o livro Oncologia Médica, Fisiopatogenia e Tratamento, que foi recentemente editado em inglês, com a descrição de 715 pacientes, com a maioria tendo regressão com a estratégia biomolecular. Um dos pensamentos dele que eu coloquei na chamada do programa de hoje é: o câncer não são células malignas, são células doentes, e por isso, por alguma razão, adoeceram. Por isso elas precisam ser cuidadas e não devemos afastar as causas da doença. Devemos afastar as causas da doença e não exterminar estas células. Muito boa tarde, doutor José de Filipe. É realmente um prazer enorme recebê-lo aqui mais uma vez. É um grande prazer tê-lo aqui com a gente. Eu que me curvo a você, ao seu programa, tudo isso que você faz pelo bem da saúde, explicando para a população, para médicos e não médicos, né? Como alcançar a saúde, como prevenir doenças, né? Eu acho que nós estamos num grande momento histórico, doutor José de Filipe, eu acredito que o senhor concorde comigo. Essas coisas todas que fazemos lá da Nova Ciência, do Alexandre de Távola, esse gênio que inventa máquinas e equipamentos maravilhosos que colocamos em nosso consultório, frequência, o Zapper,
Potentizer, enfim, um monte de coisas, associar tudo isso à medicina clássica, quer dizer, dar as mãos para que a gente crie um novo passo para todo mundo, né, doutor? O que o senhor acha disso? Perfeito, olha só. Você citou várias coisas da medicina usando a física, né? Então nós precisamos unir a física com a química, Que é a que é a biomolecular, que é a biomolecular, que é aquela que eu consegui regulamentar no Conselho Federal de Medicina em 1998 primeiro, depois em 2010, a regulamentação desse tipo de abordagem. Foi difícil, doutor? Foi difícil, foram 3 anos indo para Brasília, de 2 meses em 2 meses, 3 meses em 3 meses, reunindo cada vez com pessoal diferente, explicando tudo de novo e mostrando quase não, foram 6.250 trabalhos científicos da área Para poder... nutrientes, para poder explicar que nutrientes que nós ingerimos no dia a dia da quitanda, sem agrotóxicos, eles não são somente matéria-prima, eles são indutores gênicos. Então, cada nutriente que nós ingerimos da alimentação cotidiana, não da farmácia, né? Sim. Paciência, da farmácia no início, mas principalmente no dia a dia, da quitanda, do supermercado sem agrotóxicos, são indutores genéticos. E cada nutriente induz vários genes. Daí a função de cuidar das células e as células cuidar da doença. Nunca esquecendo da medicina pela qual nós nos formamos na escola, que é a medicina convencional. Sim. Então, por exemplo, na oncologia, se você me permite entrar nesse assunto, nada melhor do que juntar o melhor da oncologia médica, clássica, com a abordagem biomolecular, que é que eu explico muito bem aqui. Não é questão de separar uma da outra. Uma não é melhor com a outra, as duas se complementam. Sim, sim. Essa ideia de que o conhecimento precisa ser colocado em xeque ou uma corrente choca-se com a outra, isso é uma coisa do passado. Eu lembro de um médico homeopata, que eu me tratei, é um dos maiores homeopatas aqui do Brasil, inclusive um dos introdutores da homeopatia aqui no Brasil. Uma vez ele falou uma coisa que me chateou, ele falou assim, não pode fazer acupuntura, homeopatia e fitoterapia, porque depois a gente não sabe o que resolveu. Ué, o que importa eu saber o que resolveu? O que importa? É o conjunto das importa? Não é o conjunto das coisas? Pode ser 25% cada um, 30%. O que importa isso? A cura seja bem-vinda de onde venha. O importante é o paciente ficar bem. Não importa. É ou não é? Eu não sou cientista, eu sou médico. Se eu fosse cientista, aí eu ia separar, mas eu sou médico. Nós somos médicos. Que ideia! Oh, puxa vida! Aí, a medicina, seja bem-vinda de onde venha, qual seja a estratégia. E assim, vivemos esse grande momento, doutor Felipe, porque estamos associando. Eu estive conversando com meu filho ontem, fui almoçar com ele, fui dentro do hospital, lá no Salvalos, aqui na Bresser, ele estava em cirurgia, ele é ortopedista cirurgião. E eu vejo ele uma vez por semana e eu não abro mão disso. E aí ele falou, não, eu tô em cirurgia, tô em plantão, não sei o quê. Eu falei, é? Eu entro assim. Que lugar que você tá? Eu tô aqui no Hospital Salvares. Eu falei, legal. Peguei o carro, fui pra lá, me plantei lá no centro cirúrgico. Falei, daqui eu não saio enquanto eu não tomar um café com ele. Aí sentamos e estávamos conversando exatamente sobre isso. Da junção dessas coisas que a gente... Da física, da bioquímica, da farmacologia, da medicina clássica... É óbvio que tudo isso precisa se juntar para que... E isso está uma prova aqui, porque eu já estou lendo, tá esse livro maravilhoso, que aliás dá para fazer musculação com ele. Quantas páginas? Acho que 1.119. 1.119 Mas tem páginas. 4,5 kg. 4,5 kg. Dá para fazer musculação. Nasci, o peso que eu nasci. Então, a sua obra, o peso que você nasceu. O peso que eu nasci. Uma grande obra que está sendo, inclusive, editada em inglês. Um médico
com esse trabalho sendo editado em inglês, é um marco não só para o Brasil, é um marco para o Salutes, é um marco para a medicina brasileira. Você está de parabéns, Eu agradeço. não só pela questão técnica, assim que eu coloquei a chamada, a gente tem pacientes em comum, eu conheço pessoas que foram tratadas e são tratadas pelo Dr. José, e a grande coisa do Dr. José de Filipe é o ser humano que precede a capacidade médica, que é de grande nível. Aqui não temos que ficar puxando sardinha nem saco de ninguém não, viu, doutor? Nós estamos falando só a verdade. Realmente é um grande prazer e é um aprendizado constante estar fazendo uma entrevista consigo. Eu te agradeço, eu te agradeço. Agora, a gente aprende muito com os pacientes. Sim, cada história que vem nos trazer, né? Como a gente aprende com os pacientes? Eu lembro de uma senhora, uma velhinha, que ela tinha gastrite, sabe? Aí eu dei todos os remédios que eu podia dar. Tudo que eu podia dar da medicina. Menos omeprazol, né? Não, nem tinha omeprazol naquela época. Naquela época não tinha omeprazol. Aí ela chegou e falou, doutor, me curei da minha gastrite. Eu falei, que jeito? Que é suco de couve. Você falou? Ela falou. Ah, ela falou? É que ela tinha curado da gastrite com suco de couve. Aí eu fui ler couve, tem substâncias cicatrizantes de úlcera na couve. Eu não sabia disso. Aí comecei a usar suco de couve na gastrite, nas úlceras. É incrível, assim a gente aprende. E olha, funciona. Agora, interessante. O que o senhor coloca em relação ao câncer é algo absolutamente inusitado e diferente, né? Quer dizer, essa história... Então, vira e mexe aqui, a gente escuta. A quimioterapia está com os dias contados. Tem algumas matérias falando sobre isso, né, doutor? Tá dias contados. Tá mesmo, né? Tá dias contados. Porque, na verdade, essa história de que o câncer é um inimigo que veio de um disco voador e se instala dentro do organismo... É mutação. 5% dos casos de câncer são mutação. O que é o câncer, doutor? Olha, deixa eu começar bem do início. Tá. A primeira célula que surgiu no planeta Terra foi há 3,8 bilhões de anos. A Terra surgiu há 4,5 bilhões de anos. E a primeira célula, por carbono 14, surgiu há 3,8 bilhões de anos. Está aqui a célula. Essa célula, até chegar em 2019, sofreu ataques por vírus. Muitas delas morreram. Quem sobreviveu? As células que sobreviveram guardaram no genoma um jeito de sobreviver. E ainda esses bilhões de anos, elas foram atacadas por bactérias, vírus, metal tóxico, substâncias químicas, excesso de calor, excesso de frio. As mais fracas pereceram. As mais fortes sobreviveram e guardaram no genoma, nos nossos genes, o jeito de sobreviver. Quer dizer, nossas células são muito aptas a sobreviver. Ela tem mecanismos que elas lapidaram por bilhões de anos, que está dentro do nosso genoma, que nos fazem viver aqui nesse planeta. Sim. Agora imagine o seguinte, essa célula, em 2019, sendo atacada por vírus, ou bactérias, ou metal tóxico, tipo chumbo, mercúrio, arsênio, níquel, cádmio, ou então por agrotóxico, pesticidas, substâncias químicas. Essa célula aqui, ela sofre, até entrar no estado de quase morte, Baldan. Essa é a minha teoria, que eu comprovei isso. Entrando no estado de quase morte, ora, ela tem lá no genoma tudo aquilo que ela aprendeu para sobreviver. Então, para manter esse genoma que ela lapidou por bilhões de anos, ela começa a se multiplicar, fazer mitose, para nas células filhas, manter aquilo que ela lapidou, que ela conseguiu lapidar e sobreviver. Então, me diga o seguinte, vocês ouvintes, onde que está a doença? Está aqui no tumor ou está aqui no vírus, na bactéria? Onde está a doença? Olha, muitos pacientes falam que está aqui, viu? Os médicos acham que está aqui. Os médicos acham que está aqui. Mas isso aqui é um efeito. A causa provocou um efeito. Sim. Então, o
que nós vemos é a imagem de um tumor e o médico vai lá, faz cirurgia, mata, mas isso aqui permanece. Então, às vezes a quimioterapia tira tudo, visível a imagem, tira visível a imagem. Você faz a imagem, não tem nada. Mas o terreno continua igual? O terreno igual. O que vai acontecer? Daqui 2, 3 anos volta. Não, aí fala... Recidivo. Aí o pessoal ainda fala de metástase como se fosse uma coisa. Se não mudar os padrões, então, né, doutor? Imagina o seguinte, olha a beleza da coisa. Imagine juntar a oncologia clássica com aquele pensamento nosso. Enquanto a oncologia tira o volume celular, nós tiramos o efeito causal. Junta-se o melhor dos dois lados. Um interfere com o outro. Sim. Então vai aumentar a eficácia da terapia anticâncer. É isso que eu mostro aqui para os oncologistas. Eu queria muito que os oncologistas se unissem a nós. Aliás, nessa luta. Eu quero mostrar esse livro novamente, porque a primeira entrevista que o doutor trouxe esse livro, inclusive tem lá no meu consultório, estou lendo, muitos médicos o procuraram para ler. Ah, que bom. E tem comentado sobre tudo. Como é que a classe médica está recebendo o seu livro, doutor? Bem, estou bem. Aqui no Brasil e no mundo? No mundo acabou de sair, né? Acabou de sair. Mas para sair no mundo, em inglês... agora vai ver, não sei como que é o marketing lá fora, como que vai ser, mas aqui no Brasil já está quase indo para a segunda edição. Em 8 meses já foram 1.500 livros já adquiridos pelos médicos, né? Eu tenho uma pergunta aqui que já foi feita quando eu anunciei o programa, se você me permite. A Cláudia Gaeta escreveu o seguinte: que tema divino. Fica aqui meu pedido para o direto com ele, para o senhor. Para comentar se conhece o trabalho do Dr. William Cayley, ortodontista que se curou de um câncer agressivo do pâncreas, sobreviveu mais de 30 anos e ajudou a se curarem. Segundo ele, as causas de câncer são patogênicas, como o H. pylori, Helicobacter pylori, e matando os patógenos se recupera a saúde das células anticancerígenas. Muito obrigado, parabéns pela excelente escolha. Poxa, mas isso foi em 1955, pessoal. Tem muita coisa. Ele está lendo trabalho antigo, né? Trabalho antigo. O doutor que era um dentista, né? O dentista que tinha câncer de... Ele usou pancreatina, né? Ele usou pancreatina em altas doses. E teve bom resultado. Ai, olha, a história... É muito controversa a história do doutor K-E-L-L-E-Y, Kelly, né? Alguns acham que ele nem tinha câncer de pâncreas, por isso que ele melhorou. Mas um pupilo dele fez um trabalho duplo cego com as enzimas do Kelly e tratou de muitos pacientes que se livraram dos tumores com de uma maneira significativa com enzima pancreática. Com enzima pancreática. Em 1905, um histologista, esqueço o nome dele, injetava pancreatina, eu escrevo aqui nesse livro, injetava pancreatina para tratar vários tipos de tumores. A pancreatina, ela dissolve as células neoplásicas, né? E também deve fazer outras coisas melhores aí que eu ainda não entendi direito como que funciona tão bem. O pâncreas, na verdade, pela medicina tradicional chinesa, que a gente sempre puxa a sardinha para o nosso lado aqui, né? O pâncreas, né? Outro dia eu vi uma explicação filosófica, o pan, né? Quer dizer, na verdade é tudo, né? É tudo que gera novos glândulas endócrinas. O pâncreas é uma glândula que produz algumas determinadas substâncias para a saúde como todas. É panoramicamente algo absolutamente importante para o sistema intestino delgado, né, junto com a vesícula biliar, preparar todo o bolo alimentar e nutrição, é o que o senhor está falando. Isso. Se você nutrir muito bem uma célula, ela para de sofrer também, né? Pensa, então, olha só, célula neoplásica não é célula maligna, é célula doente. O que você faz para uma célula doente? Você proporciona a ela os nutrientes que ela necessita para se curar, ou você vai lá e brum. Você tira o que está atrapalhando essa célula, metal tóxico, agrotóxico, né? Você retira o organismo de zonas geopatogênicas. Pessoal, no planeta Terra existe uma rede eletromagnética de 3 metros por 4 metros, norte e sul, leste e oeste. Se você dormir num cruzamento de Hartmann, as ondas Hartmann, você
despolariza a membrana celular. A despolarização na membrana celular, se chegar a menos 15 milivolts, é um mecanismo ancião de proliferação mitótica que aconteceu no oceano. Então, olha a judiação. Existem tanta gente desse mundo usando os quimioterápicos mais potentes que existem, mais caros que existem, dormindo numa zona assim, que não vai resolver nada. Nunca vai melhorar, porque sempre vai proliferar, sempre vai proliferar, sempre vai proliferar. Porque é um mecanismo ancião que existe no oceano. Despolariza a célula, menor do que menos 15 milivolts, ela prolifera. Só por isso, só por isso. Por isso que um dos nossos tratamentos aqui é o sal de Karpanen, um sal que usa na Finlândia, pobre em sódio e rico em magnésio e potássio. Magnésio e potássio. Rico em magnésio e potássio. Um pouquinho de lisina para ficar um pouco salgadinho, né? Quando o Karpanen colocou isso na Finlândia, diminuiu o risco de infarto, diabetes, hipertensão. Osteoporose também deve ter reduzido. Osteoporose também, porque se você polariza a célula faz mais ATP via fosforilação oxidativa mitocondrial. Aí trata de várias coisas, né? Com mais energia, com tudo, Sim, né? a energia mitocondrial faz aquilo tudo que precisa fazer, o que precisa ser feito. O Dr. Cícero Coimbra esteve recentemente Cícero aqui Coimbra. e falou o seguinte: todas as características genéticas têm são pares, um bonzinho e um ruinzinho, que é a história da epigenética. Você tem que trabalhar com a saúde para deixar aberto o envelope do gene bonzinho e manter o gene doente fechadinho. O senhor concorda com isso? É difícil, né? Saber o que é bonzinho e o que é ruinzinho. Não, ele falou que tem um par genético para toda característica. Inclusive, esse vírus que o senhor contou, que vem lá do 1 bilhão, quantos bilhões aí? 3 bilhões, você falou, né? É 3,8 bilhões de 3,8 célula. Está dentro de nós. Olha só como eu encaro isso daqui. A célula existem dois metabolismos, a glicólise anaeróbica e fosforilação mitocondrial. Tá. Foi muito bem demonstrado, mas muito bem demonstrado, que os ATPs produzidos pela glicólise anaeróbica, é a mais antiga, supre toda a célula, inclusive o núcleo. A mitocôndria, que é mais recente, que é uma bactéria que nos infectou, graças a Deus. Ainda bem. Né? Ela só faz ATP para ela, para o entorno dela e para a membrana, não faz para o núcleo. E ela precisa de oxigênio? Precisa de oxigênio. Agora, olha só, se existe uma doença genética e eu não quero que esses genes aflorem, eu tenho que diminuir a glicólise anaeróbica e aumentar a fosforilação oxidativa. Porque o núcleo não fabrica ATP. Sim. Não fabrica ATP. Para os genes funcionarem, precisa ATP. O que o ATP faz? Falam que é molécula de alta energia. Não é, ela é de baixa energia. Só que ela é de alta energia eletrônica. O que a ATP faz? Ela abre sítio ativo. Isso que ela faz. Abrindo o sítio ativo lá no núcleo, aí vem o ciclo celular proliferativo, mitose, vem a função de genes. Aí vem os genes que são ruins, vão funcionar. Então o que você faz? Você diminui a glicólise anaeróbica e aumenta a fosforilação oxidativa. Então os genes ruins, vamos dizer assim, ficam quietos. O fato da fosforalização oxidativa, por isso talvez que o ozônio é tão indicado para tratamento também, ou ele pode ser útil, a oxidação? Não, é outra coisa, é uma outra história, é uma outra coisa. Tá. Mas esse jogo, por exemplo, para tratar o câncer, eu não quero que a ATP chegue no núcleo, então eu diminuo a glicólise anaeróbica. E aumenta a fosforilação oxidativa. Se eu fizer isso, a célula para de se multiplicar. Parando de se multiplicar, 4 meses, a apoptose vai embora. O rosto que minha esposa beijou há 4 meses atrás é diferente do rosto que ela beija hoje. Tá certo? Ainda bem que continua beijando, né? Ainda bem. Eu não ia falar do seu porque eu não sei do você.
Então, porque muda. Isso aqui, há 4 meses atrás, não era isso. É a mesma coisa, mas eu quero dizer o seguinte, as células entram em apoptose e se renovam. Então, é uma coisa estranha que eu nunca... Bom, foi experiência minha. Em 4 meses, os tumores regridem. Em 4 meses. Porque tudo que eu faço é parar a multiplicação. E aí para a multiplicação. Em 4 meses, a maioria daqui desaparece. Só tumor de criança, que demora 6 meses, 8 meses para desaparecer de criança. Bom. E por quê? Tem alguma explicação lógica? Eu não sei. Talvez porque em criança eu não faça tratamento intravenoso, sabe? Não. Eu só faço via oral, talvez demore um pouco mais. Os adultos eu faço tratamento intravenoso. Aí você falou em epigenética, né? Olha só, quando um paciente fica doente por um tempo determinado, 1 mês, 2 meses, 3 meses, existe uma metilação da zona CPG, que é a zona que realmente funciona no gene. A metilação faz dormir genes. Os genes dormem, adormecem. Adormece por quê? Para funcionar o que é fundamental para a vida. Respiração, coração, circulação, né? Digestão, um pouco de alimentação, né? Mas aí vem o seguinte, foi lá no médico, deu os nutrientes, não funcionou. Olha, essa medicina não funciona. É claro que não funciona. Se o gene está dormindo, está silenciado, ele vai funcionar. Você tem que acordar os genes. Como que a gente acorda gene? O melhor despertador de genes é a procaína. Eu adoro. É procaína. Eu sou um fã... Aliás, eu sou terapeuta neural, uso exatamente isso. O que faz a procaína? Ela inibe 3 DNA metiltransferases. 3 DNA metiltransferases, a procaína inibe. Então acorda o gene. Acorda o gene e passa a funcionar. Olha a Ana Aslan, pessoal, 1940. Ela injetava procaína na articulação para tirar a dor. Todo mundo injetava. Só que ela percebeu que quando injetava procaína na articulação, o paciente também ficava melhor. Diminuía a pressão, ficava mais ativo. Rejuvenesceu? Não, acordou o gene. Mulher, Ana Aslan. Aí vem uma mulher da Catalunha, usou procaína em câncer de mama, diminuiu a mitose no câncer de mama. Por quê? Porque demetilou o gene, acordou o gene supressor de tumor. Então, olha, Baldão, os nossos pacientes com câncer são tão maltratados, sabe? É feito só a matança da célula, a radioterapia, a cirurgia. Não se cuida da epigenética, não se cuida de retirar o fator causal. Deixa-se o paciente dormir em cima de ondas dormir em onda eletromagnética. Olha só, o oncologista sabe que o PET scan injeta glicose na veia e a glicose vai para o lugar que está a neoplasia. Vai alimentar. Mas o oncologista não fala para o paciente, não coma açúcar, não coma doce, não coma alimentos que se transformam em açúcar, como batata inglesa, mandioca, mandioquinha, abóbora, né? O gente continua comendo isso e cresce. Aí ele dá um remédio para parar de crescer e come as coisas que crescem. Essa união precisa existir. Precisa existir. Da oncologia moderna com a nossa visão da medicina biomolecular, que nada mais é que biologia molecular aplicada à medicina. Retirando a glicose e os carboidratos que viram açúcares, e aí vai desde pão, aí etc, o leite, a lactose. Aqui, ó. Pessoal, fazem você. Posso fazer em você? Pode. Olha, com licença. Vamos ver, aqui, tá vendo isso aqui, pessoal? Isso aqui mostra que o Baldan tem alergia à proteína do leite. Então ele deve evitar a proteína do leite, tipo leite, queijo, iogurte, manteiga. Não, manteiga pode, não, né? É proteína do leite. Então, Baldan, você está em risco, aumento de risco da população de ter infarto, diabetes e câncer, se continuar tomando leite. Agora, posso continuar falando uma coisa? Pode. As mulheres têm cisto de mama ou nódulo de mama. O que o gineco faz, o ginecologista? Vamos observar. Né? Aí daqui 6 meses, observa até crescer e virar coisas que não devem.
essa mulher possivelmente tem alergia à proteína do leite e falta iodo nela. Então ela tem cisto aqui, tem cisto na tireoide, tem cisto no ovário, tem mioma. Então você dá iodo. Lugol com Eu não dou Lugol porque o pessoal fica com gosto ruim, né? Eu dou iodo molecular. 1,5 miligrama por quilo. É a dose alta. É para tirar o nódulo mesmo. Iodo molecular. 1,5 miligrama por quilo. Iodo e tira o leite. Isso aqui desaparece. Mas isso aqui sou eu que falo? Está escrito em trabalhos de 20 anos atrás. Pega um livro de 20 anos atrás, está escrito isso que eu estou te falando. Daí aquele livro, A Medicina 50 anos depois. Advento da medicina biomolecular. Os professores de medicina continuam ensinando a mesma coisa que eu aprendi hoje em dia. Então eles ensinam que esteatose hepática não consegue melhorar. Próstata grande não diminui. Linfonodos. Obstrução de carótida, obstrução de coronária, só operando. Não. Depressão refratária? Não, tem que trocar. Não, tira o chumbo do indivíduo, você vai ver como ele melhora da depressão. Chumbo e níquel, né? Níquel também. O metal tóxico, né? E aí vai. Então, o psiquiatra, por exemplo, dá o melhor remédio antidepressivo. Mas, puxa vida, o doente está lá 6 meses sofrendo. Genes estão metilados ou desacetilados. Então, a melhor droga que existe não vai funcionar. Você tem que acordar o gene. Aí ela vai funcionar. Aí o remédio do psiquiatra vai funcionar se você acordar o gene. Coisa tão simples agora que a gente sabe. Mas não era, né? Para mim, isso aí é de 10 anos para cá, na minha vida. Senão, aí aumentou o número de casos que regrediram o tumor. Você acorda gene silenciado. Reduzindo a glicose e aumentando magnésio e potássio, é isso? Basicamente, né? Isso. Agora tem que acordar gene. Como que a gente acorda gene? Não precisa ser com a procaína, tá? Existem 4 substâncias que acordam gene. Para acordar gene, você precisa demetilar e acetilar. Olha só, curcumina, resveratrol, genisteína, tanacetum partênio. E tem a celibinina ainda. Esses 5 acordam gene. Só que vai demorar um pouquinho, a procaína é mais rápida. E a procaína você faz muscular ou faz... Muscular, 3 vezes por semana. E outra... 4%? 2%. Eu já tentei 4%, mas às vezes o pessoal dá uma vasodilatação e pode dar hipotensão. Tá. Né? Tá. A Carla Stamato Marçal, boa tarde, Baldan, ótima entrevista, a importância de limpar o terreno biológico junto com qualquer terapia, principalmente no câncer. Carlos Fernanda Rodrigues, que show, parabéns, excelente. Dr. José Lopes Fernandes Neto. Doutor Neto, primeiro, ele pede para dar uma explorada nele, no senhor, nas micotoxinas nos genes de câncer. Só que ele é um especialista em micotoxina e está me devendo uma entrevista, mas eu quero ouvir sua opinião. Mas claro, é mais um fato de fazer a célula sofrer. Muito bom. Mas eu quero ver, como ele chama? Dr. José Lopes Fernandes Neto, é um José colega Lopes, nosso. me ensina a detectar micotoxina, que é mais uma coisa que a gente tem que fazer. Como é que eu detecto? Detecta, né? Detecto micotoxina, me ensina. É mais uma coisa que a gente precisa saber. É mais um fator causal de sofrimento da célula. E ele parece um grande estudioso. Perfeito, eu não ele falei é um grande estudioso. Boa. Está me devendo um programa. Me lembrou bem. Está me devendo um grande programa. Lembrou bem, desculpe. Bactéria, vírus. Protozoários, o prion. E as micotoxinas. Aliás, colega, eu uso a glucanda, que é um derivado Você sempre da fala. planta. Glucanda, viu? Sempre Ela fala. é um antiproliferativo, ela polariza o sistema imune de M2-TH2 proliferativo para M1-TH1 antiproliferativo. Eu uso o cogumelo Lingzi, que é o Ganoderma lucidum, que além de ter glucana, ele tem triterpenoides que aumenta a fosforilação oxidativa. Então, olha o cogumelo. Ele tem glucana,
que melhora o sistema imune, e tem triterpenoides, que aumenta a fosforilação oxidativa mitocondrial. Esse não é o cogumelo do sol, não, né? Não, não é. O do sol é o Agaricus blazei. Ah, é verdade. Só tem a glucana. Isso. Esse outro é o cogumelo do imperador, que antigamente só os imperadores Tomava. Que E onde acha? Existe aqui? tem, eu Fácil? prescrevo. 400 miligramas. Ah, isso manipula em farmácia. Manipula. Ganoderma lúcido, 400 miligramas. Aí tem que dar junto com resveratrol, vitamina C, selênio, para aumentar a potência, a eficácia do Ganoderma, né? É lindo isso É daí. maravilhoso. Cada 2 anos eu dou aula no Embrapa sobre ele. É mesmo. Sobre esse cogumelo. Aliás, vai ter Ó, José Lopes, estou esperando tua resposta aqui, hein? Foge Eu também, eu queria aprender com ele. Não foge da raia, não. E, aliás, você vai vir aqui para dar uma entrevista. Porque ele mora no interior e ele precisa trazer um combustível aí pra gente e fazer nossa entrevista. Ô, Xerec, vamos fazer nossos GCs, porque o doutor José Felipe é um encanto aqui. Daqui a pouco acaba o programa, a gente não faz GCs nenhum aqui. Tô na sua. WhatsApp, esse aqui para marcar consulta comigo, 977192266, 977192266, manda o WhatsApp. Qual outro? As mídias eletrônicas, @jcboldan.acupuntura. Estes salutes, os salutes da TV Guarulhos e toda a história dos salutes, 10 anos de entrevista com os melhores médicos terapeutas de todo aqui do Brasil. Nos 2 canais do YouTube, João Carlos Baldanha e Além de Agulhas. Quem assistir todos os programas ganhava um certificado de pós-graduação em saúde. Agora, depois de 10 anos, mais um da TV Guarulhos, vai ganhar um certificado de mestrado. Opa. Só tem fera aqui? Só tem fera como o senhor aqui. São 10 anos de entrevistas de feras aqui na área da saúde. Qual outro? Loja virtual, loja.jcboldan.com.br. Ali nós temos os equipamentos. Eu tenho um ozonizador de água e alimentos maravilhoso que tira os agrotóxicos. Tem a zeólita, que é um mineral vulcânico que também arrasta os metais tóxicos. E tem os equipamentos da Nova Ciência que a gente faz nosso trabalho cotidiano na clínica. Tem o Potentizer, o NeuroSpa, o gerador de prata coloidal, o ProSync para fazer avaliações e etc. Que mais? Teixeira, que tem mais o site www.jcboldan.com.br e mais algum não? Tem os cursos da Nova Ciência que vai... É isso? O das Nova Ciência vai ter um final de semana agora, 21 e 22 de setembro. Matrículas pelo 956875835 e o 39049832. Falar com a Gracinha da Lauren. Para os cursos da Nova Ciência, eu estarei lá. Agora, casou com o workshop do Dr. José Felipe. E o Dr. Nelson Modesto, os dois? Os dois. A dupla dinâmica, doutor... Nós não sabíamos, viu? Nós não sabíamos. Mas, de qualquer maneira, é um excelente workshop. Fala um pouco do workshop que vai ter, Dr. José Felipe. Então, o workshop nós vamos falar o seguinte, olha. Os clínicos precisam começar a tratar de pacientes com câncer. Geralmente os clínicos... Os clínicos... Não, manda para a oncologia. Não. O clínico tem que cuidar dos pacientes com câncer. Que ele vai cuidar de todo o sistema glandular, Sim. da nutrição. Ele vai descobrir quais são as causas do câncer, que 95% são tratáveis. Que é descobrir os vírus, bactérias, metal tóxicos, agrotóxicos que tem no organismo, e as micotoxinas. As micotoxinas, sempre esqueço do... Aguardando o doutor Neto. É o clínico que faz isso, porque o oncologista não vai fazer. Aliás, o oncologista, a maioria dos oncologistas não são oncologistas, eles são, desculpa eu falar, mas são prescritores de quimioterapia, são quimioterapeutas. Eles sabem respeitar a melhor quimioterapia que existe. Ótimo. Mas são restritos, né? Não basta disso. Então, o clínico tem que cuidar desse paciente como um todo. Tem que cuidar. É isso que eu vou falar. Eu vou dar todos os protocolos que eu uso, todas as fórmulas, tudo direitinho, todo o exame que eu peço, tudo. O sujeito vai sair de lá podendo tratar, sendo médico, vai sair tratando de câncer. Porque não é nada difícil, não. Nada. É só saber clínica médica. Sabe clínica médica, vai cuidar de câncer.
São para médicos, o curso é para médicos, médicos, né? Eu tenho veterinários, eu dei aula uma vez, veterinários. Eu tenho veterinários cuidando de câncer e muito bem da área veterinária com esse protocolo aqui. E tem muita gente, né? Muita esse gente protocolo procurando, aqui. né? O Adenilva Santos pede para repetir os micronutrientes para metilar, para desmetilar, na verdade, né? Então, olha só, esses nutrientes, eles agem na epigenética. Eles demetilam, quer dizer, tira radical CH3. E acetilam, coloca radical acetila. Cúrcuma, curcumina, genisteína, tanacetum parthenium, resveratrol e silibinina. Tudo isso pode ser associado à procaína ou uma coisa pode. assim? É. A procaína é o padrão ouro demetilador. E o ácido valproico é o padrão ouro acetilador. Então eu uso os dois, né? Procaína E ácido valproico. valproico. Ácido valproico. Eu dei pacote. E peço para não ler a bula, que é para psicose maníaco-depressiva. Sim. Dei pacote R500, 2 comprimidos, 5 dias, depois um comprimido. E além de acordar genes acetilados, dormentes, ele é um antiviral por excelência. De pacote? É anticonvulsionante também, né? Sim, sim. A Márcia Della Grave fala, bom dia para você, né, Márcia? Tá falando do Oregon, Estados Unidos. Feliz de estar aqui e ouvir tanta coisa positiva. Aqui tem um casal que mostra várias terapias para tratamento de câncer e um programa chamado A Verdade sobre o Câncer. Existem opções, ó, escreve lá para a produção lá do programa que tem essa versão aqui em inglês agora. Maria Aparecida, parabéns, é apaixonante e genial os conhecimentos do seu convidado. Oh, muito obrigado. Não sou eu que estou falando, hein? Muito obrigado. Eu falo porque Muito obrigado. eu conheço o Dr. José de Filipe, já assisti aula dele na Quantum Bio e em outros locais. Eu conheço o Dr. José de Filipe há bastante tempo. Essa listinha aqui maléfica, vamos a ela. Eu trouxe. Vamos a ela. Pessoal, eu tenho recebido pacientes do consultório do gastroenterologista, um esvaziador gástrico, domperidona. O que eu faço com isso? E a cisaprida. A cisaprida impede o refluxo gástrico. Geralmente impede o refluxo gástrico. A domperidona é excelente para esvaziar o estômago. É excelente. Só que ela dá taquicardia ventricular e morte súbita. É um efeito colateral basiquinho, né? Isso. Basiquinho. As mamães têm que parar de usar acetaminofém, paracetamol em gotinhas, quando o nenê tem 37,5, 38 graus de temperatura. Que, aliás, é absolutamente saudável a febre, né, E é doutor? saudável, 38 graus. Agora liga para o pediatra fala, não, toma... Dipirona ou paracetamol? O dipirona tudo bem. Não, mas ele pede paracetamol. Ele pede paracetamol, acetaminofém, que é hepatotóxico. 40 países no mundo já tiraram isso aqui da circulação. E quando tiraram foi proibido, a Anvisa deles lá proibiu, diminuiu drasticamente o transplante hepático. Da insuficiência hepática. Outra coisa. Eu tenho, olha, oncologistas dando amitril para o paciente para elevar o limiar da dor. Eleva o limiar da dor. Só que aumenta a proliferação mitótica. O amitril. Ou seja, apaga o fogo jogando gasolina. Então não adianta. Então troca o amitril por tofranil, né? Pode tocar? Troca. O tofranil não vai fazer isso. É importante tirar a dor do paciente. Então o oncologista dá morfina. A morfina aumenta a proliferação. Se ele der um derivado da morfina, que é a metadona, ela tira a dor do mesmo jeito que a morfina. E ainda é antiproliferativo. Então vamos trocar morfina por metadona. Os oncologistas não sabem disso, doutor? Não sei. Outra coisa, cardiologista. Cardiologista é um grande produtor de câncer. Tem uma regra agora do LDL ser abaixo de 100, para não ter obstrução no coração. Só que LDL abaixo de 100 aumenta o risco em 5 a 8 vezes de ter câncer em vários locais. O cardiologista,
Dão bloqueadores de cálcio para hipotensão, para angina. Excelente, excelente. Só que aumenta o risco. Tomando 3 anos de bloqueadores de cálcio, aumenta em 5 vezes o risco de câncer em vários locais. Existem 40 trabalhos na literatura sobre isso que eu estou te falando. Então eu costumo brincar, me desculpe os cardiologistas, que eu era cardiologista, sabe? Ah, é? Era, mas eu estudei um pouquinho mais e virei médico. Porque não é possível. Eles continuam dando bloqueador de cálcio, continuam dando a mildarona, que é outro câncer, provoca câncer, Não, além da tireoide. Os que fazem os drenar o líquido, porque também é outra coisa, né? Da medicina chinesa é fantástico por causa disso. O pessoal dá drenador de líquido para baixar a pressão arterial. Abaixa porque tira o líquido, reduz a geografia orgânica. No entanto, para a medicina chinesa, o rim, você tonificando o rim para apagar o fogo do coração já é o suficiente para baixar a hipertensão. Só que os drenadores, eles enfraquecem ainda mais o rim, para poder tirar líquido. Enfraquece o rim. E você está aumentando as causas da hipertensão. Existem trabalhos, eu ia falar agora sobre isso, os diuréticos, aumentam o risco de câncer. Isso. Porque os cardiologistas, eles repõem potássio, Sim. mas não repõem magnésio. Eu explico de outro jeito isso aí que você falou. Tá. Quando você dá diurético, perde potássio e magnésio. Eles repõem potássio, ótimo, mas tem que repor magnésio. Se o sujeito perde magnésio e potássio dentro da célula, despolariza a célula. Despolarizando a célula e chegando naquele menos 15 milivolts, ela começa a multiplicar. Então é só dar magnésio e potássio. Do meu jeito. Do seu jeito, o que devia fazer? Tonificar rim, principalmente. Com acupuntura. Com acupuntura, principalmente para baixar a hipertensão arterial. Eu não preciso mexer. E posso sedar o coração também. Ó. Baixar o fogo e aumentar a água. É como se fosse uma regulagem de motor. Muito bonito. Você tonifica o rim para ele começar a ter mais energia, para ele ter mais decisão, para ele fazer... O rim é toda a energia ancestral que rege os ossos, rege toda a ancestralidade, e baixar um pouco o excesso do fogo no coração, que é a ansiedade, que é excesso de emotividade. Então vamos fazer isso mais biomolecular. Sou maluco. Não é? 10 com mais Junta 10. as duas, né? É maravilhoso. Os homeopatas gostam muito da biomolecular. Eu fundei isso aqui, a Sociedade Brasileira de Medicina Biomolecular, na Santa Casa de São Paulo, quando eu era diretor do departamento lá de Fisiologia, Bioquímica, Farmácia, aquele negócio que só dava aula. Os homeopatas adoravam, quando eu vinha dar aula sobre biomoleculares, e eles me ajudaram muito também, para tirar metal tóxico, usa por exemplo, mercúrio. Como tira mercúrio? Mercúrio solúvel e CH30, né? A gente Eles usa... me ensinaram muito isso. A gente, inclusive usando o Potentizer, a gente usa o C7, que é para inverter a frequência do chumbo, e CH30, que é para drenar. A gente faz as duas coisas num produto só. Aí eu não acreditei neles. Aí eu fiz um trabalho. Eu dosei o ferro de 24 horas e dei ferro metálico CH30. Eu falei, quantas gotas precisa dar? Pouquinho, não precisa dar. Eu dei 3 gotinhas por 3 dias e dosei de novo o ferro, só para dar errado. Drenou. Eu fiz o trabalho para dar errado. Para dar errado. Só 3 gotinhas. Só para provar que só 3 gotinhas uma vez ao dia. Só para provar que a homeopatia não ia funcionar. Sabe o que aconteceu? Funcionou. Aumentou em 140% a excreção de ferro. 140%. Que beleza. 3 gotinhas por 3 dias. E drenou os... Isso funcionou. Aí falei, agora eu vou receitar homeopatia. Provou para mim que funciona. Eu estive lá no curso do seu primo, do Dr. Nelson Modesto, lá em Campinas. O seu Waze não funcionou, porque nós estávamos aguardando o Dr. José. E na volta eu vim com um ortopedista clássico, que ele me deu uma carona de São José dos Campos. Estava lá no curso. Eu falei, ele é ortopedista, assim como o meu filhote, ortopedista traumatologia. Eu falei, como é que um ortopedista desperta para o nome? Porque eu preciso fazer isso com meu filho, né? Preciso pegar ele da ortopedia e fazer agora virar médico, né? Aí ele falou assim, que tinha uma criança que tinha
ganglionar na garganta, ele olhou, recém-formado, falou, isso é cirúrgico. Aí o cara, 2, 3 dias, estava jogando futebol, o que aconteceu? Ah, estava tomando um negocinho, o que que era? Homeopatia. Ele ficou louco, foi estudar homeopatia. Foi assim a história, que é exatamente isso que o senhor está falando. Parabéns, Baldan, seu convidado é genial e teatral. Teatral? Opa! Cacurci Ulf. Boa. Teatral, boa. Sou italiano é teatral. Cáspita. É dramático. Dá os dados às pessoas que queiram participar desse seminário que vai ser sábado. É sábado e domingo? Vai ser sábado. Sábado. Vai ser com o Nelson, meu primo. Isso, Nelson Modesto. Nós vamos integrar a biomolecular com a biofísica, que é a biorressonância. Então, quem quiser ligar, né, é 5543-8833. 5543. 8833, o prefixo 11 de São Paulo, né? O Xerec depois produz esse GC pra gente, por favor. E fala com a Andréa, né? Ela dá todos os dados. Tá. Vai ser aqui em São Paulo, em Vai ser Moema. São Paulo, no Hotel Tsui. Tsui? Hotel Tsui, é. Que... Em Moema. Sabe, na rua não sabe, Não né? sei. Bom, em Moema, próximo lá ao Hotel Ibirapuera. Tsui. Mas a Andréa fala todo. Fala, só o 5543-8833. Para clínico. Os clínicos precisam começar a tratar de pacientes com essa doença que chamam de câncer, mas não é câncer. É neoplasia, são células boas, são células doentes, coitadas dessas células. Célula doente precisa de cuidado, não extermínio. E precisa afastar as causas, senão a doença continua. Não tem jeito. Sem causa não há efeito. E os médicos só tratam aqui, tem que tratar aqui, ó, aqui que tem que tratar, não aqui. Eu gostei da sua frase de que a quimioterapia está com os dias contados. Por quê, doutor? Olha, o estudo de 2014, 207 mil pacientes tratados por professores de medicina na Austrália, a eficácia nos 20 principais cânceres sólidos dos adultos, sabe qual que é a eficácia? 2? 1,2%. Achei que era 2, estava chutando alto, hein? 1,2. 1,2%. Quer dizer, linfomas, eficácia é 90%, né? Mas mama, pâncreas, o restante assim é 2,5%, 3%, 0, nada por cento. É duro, viu? Estamos à beira de uma revolução na área da medicina, incluindo as nossas técnicas. Mas o Baldan, está tão arraigado no povo que a quimioterapia é a salvação, que é muito difícil alguém sair da quimioterapia e fazer esse tipo de abordagem. Eu estou tratando de um paciente com tumor nos 2 rins. E pelo ProSync, que é um aparelho do Alexandre, dá para avaliar os indicadores tumorais. ProSync, Hidrovitalis, peguei a frequência do tumor, inverti, colocando na artéria radial, detox de metais tóxicos, de vírus, bactérias, produto frequencial com inversão da frequência da lâmina. Passo o ProSync quase zero, está quase zerando todos os marcadores pelo ProSync, não viu o exame ainda patológico. Mas de qualquer maneira está quase que zerando. ProSync é um aparelho que a gente faz diagnóstico. Ele estabelece uma curva do paciente, que é a chamada curva padrão, ou teste controle, e aí ele tem vários itens que ele vai fazendo as curvas e vai fazendo a comparação. É como se fosse um PET scan, um analisador. Coisa do Alexandre. Eu quero. Coisa do Alexandre Tava. Na loja tem lá, ProSync, ele tem um descritivo bem interessante, porque eu coloquei tudo na loja do descritivo da Nova Ciência. Vai ter umas informações... Eu tô de olho também no RIFE dele. No RIFE com tubo de neônio. O RPD. O antigo RIFE, o que o RIFE fez mesmo. É o RPD. Esse, eu tô também pensando em... eu não consigo matar HPV aqui. HPV no útero eu consigo, com a minha técnica aqui. Mas HPV aqui eu estou tendo uma dificuldade muito grande de tratar. Eu vou colocar você em contato com... HPV aqui é difícil, viu? Tem um Antônio que está fazendo pesquisa. Aliás, vamos lançar um estojo com todas as frequencinhas.
para identificar por biorressonância as patologias e que vão indicar também pela caneta laser o tratamento para aplicar em pontos de acupuntura. Nós estamos fazendo uma revolução. Você no teu lado e eu, o Antônio e o... Vamos juntar tudo. Vamos juntar tudo, você vai ver só o que a gente vai aprontar. Tem os vidrinhos que a gente coloca junto com a Aurameter, a gente faz os testes. O Modesto é um expert em radiestesia médica. Tem os Aurameters, a gente vai testar, só que aquele teste, ele também já está o tratamento ali. Então a gente pega uma caneta laser, não só no ponto da artéria radial, mas também nos pontos de acupuntura. Laser com a frequência. Bacana, não é? Vamos juntar tudo. Eu quero agradecer muito, antes que o... Acabou nosso tempo, né? Hã? Encerrar, né? Quero agradecer muito ao Dr. José Felipe. Acabou. É muito rápido, precisava fazer um... Já que é dramático... não é Vou arrancar possível. os poucos cabelos que me restam. Quero agradecer demais a presença do Dr. José de Felipe. Puxa vida. Ó, vou deixar aqui, ó. 80 maneiras de ficar longe dos médicos. Tá aqui, ó. Dá pro Xereque, dá pra você. Eu vou querer, sim. 80 maneiras de ficar longe dos médicos. E eu quero agradecer muito, convido os colegas médicos, amigos médicos, a realmente fazer esse, não só os clínicos gerais, como o Dr. José de Felipe falou, mas também os oncologistas também, abrir a cabeça, né? É difícil, porque envolve muita... Esses não vão. É muito complicado, mas enfim, os médicos eu indico sim que façam participem desse workshop. No mínimo, muitas informações, assim como eu tive lá no curso de radiestesia médica com o Dr. Nelson Modesto, que são primos, são duas excelências em medicina, eu aprendi demais, não só... Demais. São grandes amigos, são parata da casa já, tanto o senhor quanto o seu primo também, são queridos amigos. Muito obrigado. Eu que agradeço. Deixo a câmera para você se despedir, doutor. Eu só tenho a agradecer essa oportunidade de poder conversar um pouquinho das coisas que a gente aprende do dia a dia, nesses 50 anos meus de formado, que eu tenho uma angústia muito grande de tudo aquilo que eu aprendi ter que passar para alguém, sabe? Senão eu morro e acaba tudo, eu fico pensando... Por isso que eu tenho que escrever mais, eu tenho que... Pode contar comigo, porque essas coisas. O Salutes, eu pensei exatamente no que você está falando, que a gente estuda, não que a gente quer deixar um legado, quer deixar o compartilhamento das informações, das experiências, por isso que nós criamos o programa. E está no YouTube, e aqui esse canal está aberto para você registrar as tuas experiências, as tuas conquistas, né? Dividir aqui. Eu peço o canal está aberto aqui. Eu peço no meu livro que se você encontrar uma forma melhor, fala para mim. Sim. Eu peço aqui no outro livro, todos os livros que eu escrevo, eu coloco isso. Colega, se vocês tiverem uma fórmula melhor que a minha, fala para mim, vamos melhorar isso, vamos fazer juntos, né? Vamos. Um ajuda o outro, né? Muito grato, viu? Valeu. É um prazer sempre receber o Dr. José de Felipe Júnior. Eu desejo a vocês uma excelente semana. Sexta-feira estamos lá na TV Guarulhos. Provavelmente o Alexandre Távola deve entrevistá-lo por conta do curso. Se não entrevistá-lo, eu vou fazer um programa sozinho sobre pulsologia chinesa. Pulsologia. Como é que a gente faz o diagnóstico de 12 funções por intermédio da artéria radial pelos pulsos. Então, boa semana, até sexta, até segunda, até sexta, até segunda e até sexta e até segunda.